E aí, beleza? Em um futuro distópico, a notícia da morte de Charles Xavier pelas mãos de Henry Garrick abala o mundo mutante. No meio desse caos, Roberto da Costa é capturado por mercenários que lhe colocam um colar inibidor de poderes. Roberto tenta se defender, dizendo ser um mutante pacífico, mas sem sucesso. Quando os mercenários estão prestes a atacá-lo, a mutante Tempestade aparece no local e, com seus poderes elementais, tenta salvar Roberto. Bishop se junta a ela, lançando-se na batalha para proteger o garoto. Contudo, são momentaneamente detidos pelo fogo dos sentinelas até que Ciclope entra na briga para auxiliá-los, mostrando bastante habilidade. Os mercenários, porém, utilizam um canhão sentinela avançado e, na sequência, consegue neutralizar Ciclope. Mas, ao removerem seus óculos, descobrem que o poder dele é devastador. Pela manhã, na escola mutante, Ciclope diz a Gambit que precisava dele nessa batalha, pois os outros quase se machucaram. Mas para Gambit, as coisas se resolveram bem sem ele por lá. Na sequência, Vampira e Morph, imitando o professor, aparecem para zombar da liderança de Ciclope. Quando Gambit tenta fazer uma brincadeira, Jean Grey aparece para colocar ordem no café da manhã e lembrar os mutantes de darem exemplo ao garoto novo. Roberto então acorda e é recebido por Hank McCoy, o Fera, e por Jubileu, que explicam que ele está em um laboratório e aquele artefato é a pulseira de Bishop, e também esperam que ele se acostume com a música clássica do ambiente. Assim que Ciclope e Tempestade aparecem, o Fera diz que Roberto está bem, mas os X-Men não podem deixá-lo ir ainda, pois os mercenários estavam muito interessados nele, e enquanto não resolverem essa situação, ele ficará seguro na escola. No entanto, ficar ali no laboratório era um tédio, então Jubileu levou Roberto à sala de perigo, o simulador onde os X-Men treinavam, e o poderoso Magneto seria seu teste, e Jubileu só queria ver Roberto usar seus poderes. No entanto, ele apenas desviou dos ataques de Magneto, e na sequência, Wolverine apareceu. Já que ele não era uma ilusão, suas garras deixaram Roberto bastante assustado. Ciclope entra em contato com a Doutora Cooper, que ajudou Xavier anos atrás a encontrar e destruir as sentinelas. Ele não precisa se preocupar, pois segundo a Doutora Cooper, Bolivar Trask, o responsável em construir sentinelas, está sendo procurado, mas sem os moldes dos robôs, ele nunca conseguirá construir novos sentinelas, e Ciclope não precisa se preocupar. No entanto, isso deixa Ciclope irritado e desliga a videochamada. Ciclope e Jim conversam e lembram sobre os dias felizes ao lado de Xavier e como Ciclope começou a se parecer com ele. Jim propõe que abandonem os X-Men para criar seu bebê longe do perigo, deixando Ciclope surpreso, pois ele ainda não está pronto para se afastar da equipe. A conversa é interrompida por uma janela quebrada. Enquanto os jovens jogavam basquete, Wolverine assustou Roberto da Costa, que fugiu da academia. Ciclope então ordena que Logan use seu farol para encontrar Roberto. E isso faz o clima ficar tenso, pois Wolverine não quer aceitar ordens de Ciclope. E mais uma vez, Jim intervém e insiste para que Logan procure o garoto. Mais tarde na balada, Wolverine sente o cheiro do garoto e o grupo decide se dispersar. E Jubileu localiza Roberto, que não quer voltar. Então, para convencê-lo, ela demonstra seus poderes explosivos de energia com uma dança. E na sequência, os X-Men convencem Roberto a voltar. Já Ciclope e Tempestade visitam a prisão para interrogar Henry Garrick, assassino de Xavier. Eles buscam informações sobre Trask, o mentor do programa Sentinela. Garrick, contudo, recusa-se a falar, revelando apenas seu desejo de ver os mutantes exterminados. Diante do impasse, Jim usa o cérebro para sondar sua mente, mas acaba sendo transportada para um pesadelo. Ela encontra seu bebê e o abraça, e o mundo está dominado pelos poderes das sentinelas, e logo um enorme sentinela aparece dizendo para Jim que ele era a própria morte e o molde mestre. Ela rapidamente tira o capacete desesperada e fala da localização dele. A equipe localiza Trask no deserto do Saara e partem em seu jato para pegá-lo, mas logo são atacados por um sentinela que destroem a nave. Após o uso de seus poderes para destruí-lo, Ciclope faz uma aterrissagem estilosa de emergência com sua equipe. Ao chegar, Trask os esperava e afirmava que os mutantes deveriam ser exterminados para evitar a extinção da humanidade. No entanto, Trask não estava sozinho, ele tinha sentinelas e uma batalha começou. Todos lutaram contra os robôs
robôs gigantes e mesmo parecendo vencer, logo mais deles apareciam. Mas Tempestade, com seu enorme poder, destruiu todos com apenas um ataque elétrico, restando apenas um sentinela ainda maior. Então Wolverine usou Morpho como trampolim para decapitar o sentinela com suas garras. Então Trask foi capturado e levado pelos militares, reclamando de que a humanidade estava fora de moda e deixada de lado pelo futuro. A Dra. Cooper parabenizou Ciclope, dizendo que o Professor Charles estaria muito orgulhoso de seu trabalho, pois ele desejava uma convivência pacífica entre mutantes e humanos. Depois disso, na escola dos X-Men, Roberto mostrou seus poderes para Jubileu, revelando que só não mostrou antes, pois nem mesmo ele se aceitava, mas gostou dela e entregou seu cartão para que Jubileu ligasse para ele. Enquanto isso, Jim e Ciclope pretendiam anunciar que deixariam os X-Men para cuidar de seu bebê, mas nesse momento um alerta de segurança os interrompeu. Todos correram para ver o que era e ficaram chocados ao descobrirem que Magneto havia voltado. Ele se infiltrara na casa e os surpreendeu com um discurso emocionante. Apesar das diferenças passadas com o Professor Xavier, ele deixou para Magneto toda a escola em testamento. E eles tinham que aceitar, pois essas foram as últimas vontades do professor. Uma roda gigante está prestes a cair, ameaçando matar muitas pessoas, incluindo um menino preso no topo. Uma bombeira tenta resgatá-lo, mas a estrutura colapsa. Parece que muitos vão morrer, mas a roda é magicamente presa no ar e volta ao lugar, graças a Magneto, que agora salva humanos. Essa situação é noticiada, afetando a relação entre mutantes e humanos. Ciclope se sente desprezado, pensando que o professor não confiou nele para liderar, preferindo seu inimigo. Jean o consola, sugerindo que talvez o professor tenha feito isso pensando no bem do bebê. Enquanto isso, Magneto continua salvando vidas tanto de humanos quanto de mutantes. Suas ações repercutem na mídia, que ainda o considera um terrorista, mesmo que agora ele tenha mudado. E essa nova faceta de Magneto não convence totalmente. Já nos esgotos, mercenários capturam alguns mutantes e estão prontos para eliminá-los. Mas Magneto aparece. Usando eletricidade e magnetismo, ele domina todos, destruindo as armas, parando as balas e libertando os jovens mutantes que o reconhecem como Magneto. Na escola, Magneto anuncia que vai iniciar um grande projeto com os jovens, enviando-os para uma ilha, um plano que nem mesmo o Professor Charles considerou com seus recursos financeiros. Mas isso é apenas uma parte do que ele planeja fazer, pois quer fazer da maneira correta agora. Ciclope não acredita nele e exige que Magneto passe por um teste mental por Jean, mas ela diz que não pode fazer isso, pois não é assim que funciona seus poderes. Ciclope fica irritado e decide não deixar a equipe, acreditando que Magneto está escondendo algo. E Tempestade o apoia, já que no passado Magneto foi seu maior rival. Jean conversa com Tempestade, mostrando uma foto dela com Ciclope, lembrando quando estiveram em missões juntas. E Jean está preocupada que Ciclope não queira deixar os X-Men depois do incidente com Magneto. Vampira visita Magneto e lembra que eles tiveram um caso amoroso no passado, que a equipe dos X-Men não está ciente e provavelmente ficariam surpresos com isso. Ele mostra o capacete que construiu para impedir que Xavier invadisse seus pensamentos e mostra o desejo de redenção, pois seu passado foi cheio de erros. Nesse momento, as forças armadas da ONU, junto com a Dra. Cooper, chegam para prender Magneto. Ele toma controle dos helicópteros e ameaça abatê-los, mas prefere se render se aceitarem um julgamento justo. Cooper aceita e Magneto se rende, sendo levado às autoridades da ONU. Todo esse evento é noticiado, tendo uma reação ruim da população, que não concorda em dar um julgamento justo a um terrorista como ele. Enquanto isso, um homem está preparando uma estranha arma com um pouco da essência dos colares que anulam poderes. O julgamento começa e Magneto dá uma declaração, dizendo que o fato de ter nascido diferente o levou a ser perseguido. Anos de opressão passaram e os oprimidos se tornaram opressores. Mas a nobreza de Charles Xavier ia além. Ele sonhava que poderiam encontrar a harmonia entre mutantes e humanos. Os representantes da ONU dizem que suas palavras gentis não vão curar o que ele fez no passado, mas tudo o
tudo que ele fez foi vingar os crimes contra o povo dele. A população enfurecida rompe a barreira de segurança e tenta invadir o julgamento. Magneto zomba deles, dizendo que, como deram o julgamento para um monstro, agora a própria espécie se rebela contra eles. Ciclope e os outros correm para deter a multidão, mas enquanto isso, em casa, Jean entra em trabalho de parto, pedindo ao Wolverine que a leve ao hospital. Logan faz isso, mas no meio do caos, Ciclope encontra o misterioso sujeito. Ele é Executor X, um justiceiro chamado Kal Dent. Ele veio para garantir que Magneto pague por seus crimes. Bishop se junta à luta, mas o Executor é mais forte. Ciclope os enfrenta, mas o ninja desvia o laser e logo o enche de golpes, prestes a matar o mutante com um tiro no rosto. Mas Ciclope é salvo por seus companheiros. Jean fala com Ciclope por telepatia e está no hospital. Então Tempestade pede à vampira que leve Ciclope até Jean. Com Tempestade no comando, ela pede à ONU que liberte Magneto, já que ele pode defendê-los. Se não todos morrerão, então Magneto é liberado. No hospital, o médico não quer ajudar Jean porque ela é uma mutante. Assim, Ciclope pede à vampira que absorva todos os conhecimentos médicos e entre na sala de parto. No julgamento, as pessoas conseguiram entrar na sala e Magneto usa seus poderes e os contém com uma barreira de energia. Usando todas as barras metálicas, ele cria estacas e as prende no chão para criar jaulas. Assim, Tempestade cria um raio elétrico ligando todas elas. No entanto, o Executor X aparece mirando em Magneto, mas Tempestade percebe e tenta impedir, ficando gravemente ferida com o tiro. Magneto o captura e o leva até os juízes da ONU, mostrando que os humanos sempre querem ter os mutantes de joelhos, mesmo eles usando seus poderes para defender a Terra. E agora Tempestade perdeu seus poderes, pois não sente mais a deusa. Magneto está tão irritado que leva os juízes da ONU e o Executor até a estratosfera. No entanto, Magneto diz aos juízes que mudou e agora quer a união de humanos e mutantes, assim como seu velho amigo queria. Ele cometeu erros antes, mas agora só vê uma realidade: a harmonia, pois as duas espécies têm direito à vida. Na Terra, Jean finalmente dá à luz a seu filho e o casal dá o nome de Nathan a ele. E enquanto Ciclope beija Jean, Wolverine apenas observa, pois sempre amou Jean e na sequência vai embora. Magneto foi perdoado e conversa com Ciclope. Agora Ciclope irá embora com Jean para criar seu bebê. E Magneto diz a ele para ficar atento, pois a guerra ainda não acabou. Depois de analisar, Fera dá a notícia para Tempestade que a arma que a atingiu tinha a radiação dos colares que controlam poderes e os danos são permanentes. Então ela vai ser uma pessoa normal daqui para frente e por isso decide ir embora, deixando para trás os X-Men, despedindo-se em uma carta triste para Jean. Vampira parece reviver seu amor com Magneto, mas Gambit a vê sair de seu quarto, ficando irritado com isso. E Logan também estava triste, chorando as mágoas em uma árvore, mas Morph o chamou para beber. Todos estavam tristes com a partida de Tempestade, pois Jean leu a carta para eles. Alguém toca a campainha e Morpha acha que é ela, mas quando a abrem, trata-se de uma pessoa exatamente igual a Jean Grey. Terminando assim os 2 primeiros episódios de X-Men 97, nova animação da Marvel disponível na Disney. E eu espero você no próximo vídeo. Esse foi o Solucionando Animações, valeu, é nóis!